crise em torno dela, socioeconômica, não só as questões de saúde, né, exige do Estado e da sociedade uma nova resposta, né? Então, já que a gente vive um momento sem comparação, alguns comparam com a Segunda Guerra, mas eu não pós-Segunda Guerra, mas nem isso eu consigo ver, mas em termos de profundidade de crise e do número de países envolvidos nesse processo, né, não existe comparação em relação a isso. Todas as projeções ainda hoje são projeções falhas e frágeis. Há que se vê ainda o que efetivamente vai acontecer e qual é a profundidade da crise. Agora, algumas questões já estão colocadas, né? Essa questão da necessidade de uma atuação estatal mais forte, seja no processo de coordenação do combate à crise imediata nas questões de saúde, seja no processo de recuperação, acho que isso já está bem entendido, né, este novo papel. Né? Nós tivemos um processo interessante de resposta à crise imediata, utilizando programas de transferência de renda. Acho que isso é uma novidade. Em torno de o Banco Mundial fez um levantamento, em torno de 165 países no mundo utilizaram instrumentos de transferência de renda direta à população como um mecanismo de combate à crise, e isso é uma novidade. Né? Antes se pensava mais em políticas de proteção ao emprego ou de crédito a partir de manutenção da atividade econômica. Agora, né, ficou claro a importância do atendimento direto à população, e isso como instrumento de manutenção da demanda. Então, neste momento de crise, isso foi bem interessante. E agora o debate é em torno da retomada econômica, né? Onde que, num contexto de crise fiscal ou de poucos recursos, aonde que os recursos vão ser colocados? Manteremos este esforço de apoio às famílias e de manutenção da demanda com a transferência direta, ou esses recursos serão alocados em processos de apoio à retomada econômica a partir de grandes obras ou de atendimento público, ou, né, o direcionamento dos fundos para as empresas num processo de recuperação econômica. Eu acho que os três mecanismos precisam funcionar de maneira coordenada, mas é claro que dentro de um contexto de restrição, estas decisões vão ter que ser tomadas. Nós estamos vivendo um momento sem igual, sem precedente, né? Então, é muito oportuno discutir novas possibilidades, novas políticas. Eu ainda considero a renda básica universal e incondicional uma utopia saudável, como as utopias devem ser, mas com difícil implementação no curto prazo. E explico por quê. Acho que o debate hoje, da forma como está sendo feito, às vezes esconde algumas armadilhas que precisam ser colocadas. Por exemplo, a relação dessa nova renda básica com o sistema atual de proteção social no Brasil. Então, eu vejo vários, principalmente economistas, trabalhando alguns mecanismos de simulação dessa política, onde trabalham com ideias, por exemplo, do fim das aposentadorias ou de redução dos valores de aposentadoria, de redução dos valores de PPC. Né? Há que se entender que essa não é uma discussão sem perdedores. Apesar de todos receberem dentro do modelo, necessariamente alguns vão perder nesse processo. Né? E me preocupa quando grande parte das propostas que estão sendo colocadas colocam uma carga excessivamente alta de perdedores entre aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência. Isso me deixa bastante preocupado. Né? Uma outra questão todo o nível de generosidade que se quer com esse benefício. Nós estamos falando do quê? Do benefício de R$50 por pessoa, por mês?
nós estamos falando do benefício de R$ 100 por pessoa por mês, nós estamos falando do benefício de R$ 400 por pessoa por mês. São discussões totalmente diferentes e com efeitos totalmente diferentes, tanto do ponto de vista do desenho institucional e da necessidade de financiamento, quanto em relação aos efeitos em termos de comportamento e de forma de atuação na sociedade. Então, é um debate muito mais complexo do que alguns têm colocado. Agora, acho que essa é uma discussão para a quarta etapa do que nós estamos precisando agora, né? O debate atual precisa ser como responder a uma situação de crise severa que vai seguir ao processo da Covid, né? O segundo debate é como se dará o processo de recuperação econômica e qual o papel dos programas de políticas sociais nesse processo. Depois disso, aí que se pode pensar numa transformação mais ampla do sistema de proteção social, que vai envolver uma discussão muito mais aprofundada do que tem sido colocada hoje. Eu sempre fui um defensor da mobilidade na carreira. Acho que essa é uma grande diferença que a carreira tem em relação a outras carreiras da administração pública federal. É um dos nossos trunfos, é uma das nossas vantagens, e eu mesmo me considero forjado e criado na administração pública a partir da mobilidade. Eu entrei na administração pública federal com 23 anos, com quase nenhuma experiência profissional anterior, e tive a oportunidade de passar por 5 ministérios e pela Casa Civil antes de chegar ao Ministério do Desenvolvimento Social, onde eu permaneci durante 9 anos. E essa trajetória de conhecimento de diversos ministérios, de realidades diferentes, visões diferentes da administração pública, foram essenciais para que eu pudesse desenvolver as minhas atividades, as minhas habilidades e as minhas potencialidades ao ponto de chegar no topo da minha vida profissional, preparado para os desafios que foram enfrentados. O Bolsa Família completa 17 anos agora em 2020. E durante essa longa vida de um programa que hoje é reconhecido mundialmente como um programa de sucesso, diversos gestores participaram da gestão do programa. Nós tivemos como secretários, inicialmente a Rosane Cunha, depois a Lúcia Modesto, Luiz Henrique Paiva, tivemos diversos secretários adjuntos na Senarc, que é a secretaria que gerencia o programa Bolsa Família, Letícia Bartolo, Walter Emura, Tereza Cota, quase uma dezena de diretores, de diretorias na Senarc que foram ocupadas por membros da carreira. Então, a gente pode dizer que a contribuição da carreira ao programa foi total. Os efeitos são fantásticos e reconhecidos, e isso não foi um processo simples de ser construído, que envolve uma série de temas que estão muito na moda, são muito falados, mas que a gente tem poucas experiências concretas para mostrar. Envolve questões federativas, então um trabalho junto com estados e municípios, envolve toda a questão da intersetorialidade, da coordenação de políticas. Enfim, é um exemplo de sucesso de política pública, das mais complexas, das mais difíceis, mas que tem no seu DNA a participação da carreira.